Olá pessoal, eu sou o pastor Rafael. E eu sou o pastor Jean. E a gente está aqui para mais um Conversa com o Pastor. E hoje a gente vai estar falando sobre a importância de compartilhar o Evangelho, a missão que Deus deu para cada cristão de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a minha reflexão hoje é como fazer isso, pastor Jean? Será que seria necessário a gente ir para uma sala de aula, colocar as pessoas em fila, bem normatizado, e de repente um professor para dar aula? Seria isso? Ou então a gente ir para uma praça e botar um som bem alto e ficar pregando: ei, você que está aí na sala da sua casa tentando assistir TV, Jesus te ama. Ou quem sabe sair dia de domingo, na hora que as pessoas estão descansando, e você bater na porta, pá. Bom dia. Jean, isso só mostra que a maneira tradicional que nós usamos como evangélicos para pregar o Evangelho é de uma maneira informal. Mas a pergunta é, quando a gente agora volta os olhos para Jesus, ele pregava o Evangelho assim de maneira informal, impessoal, desculpa, na palavra informal, impessoal, ou será se ele era pessoal na relação individual com quem ele estava compartilhando o Evangelho na maioria das vezes? Basta olhar nos evangelhos como que Jesus chegava para as pessoas. A gente às vezes quer trabalhar de maneira impessoal, mas Jesus ele era tão pessoal ao ponto de encontrar Zaqueu interessado no Evangelho enquanto ele caminhava, e Zaqueu era um cara de má fama, um pecador, um publicano, cobrador de impostos, considerado assim inimigo dos judeus, sendo judeu, e se relacionar com ele era uma coisa que os fariseus e os religiosos não iam querer fazer. Mas Jesus disse: Zaqueu, desce daí, que eu hoje vou me hospedar na tua casa. Eu não vou só te entregar um folheto, ou não é só Zaqueu, Jesus te ama. Não, Jesus, Zaqueu, desce daí que eu vou pra tua casa, eu vou comer na tua casa, eu vou dormir na tua casa. E lá, nessa relação pessoal, posso dizer até íntima com o pecador, Zaqueu teve a vida dele profundamente transformada pelo Evangelho. Por que será que a gente não faz isso? Eu acredito que a gente não faz isso porque a gente tem medo da nossa reputação. Porque Jesus, ele era conhecido como beberrão. Ele se assenta na mesa para comer com o pecador. Amigo de pecadores. Amigo de pecador. Assim que os religiosos o apelidaram. Né? O apelido de Jesus era esse. Né? Ou seja, Jesus andava com gente que não presta, né? Na nossa concepção, né? Mas é interessante que a gente fica achando que pregação do Evangelho está relacionada muitas vezes dessa maneira impessoal, atrás de um púlpito, de um sermão formal. Mas alguns dos sermões mais bonitos de Jesus acontece quando ele está às vezes com uma única pessoa. Eu vou dar um exemplo: a mulher samaritana. Um dos sermões mais lindos de Jesus, quando ele diz: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, antes do seu interior serão rios a jorrar para a vida eterna. Esse lindo sermão que é tão repetido dos nossos púlpitos, ele pregou para uma pessoa que era uma mulher, e uma mulher que já tinha tido vários maridos, e que o que ela tinha nem era dela, acho que era emprestado de alguém. E Jesus gastou tempo desviou do caminho, era preciso se encontrar com ela para poder ter uma relação pessoal e compartilhar o Evangelho. Mas como é que a gente faz isso hoje, Jean? Eu olho para Jesus, vejo Jesus fazer isso com a mulher samaritana, fazer com Zaqueu, a gente vai ver Paulo fazendo com aquele carcereiro, com o próprio Nicodemo, Jesus fazendo com o próprio Nicodemo, Jesus indo na casa até mesmo dos fariseus, que também eram pecadores, apesar deles não se acharem, né? Mas como é que a gente faz isso hoje, na nossa vida religiosa, espiritual, no século XXI? Eu acho que o grande ponto é você se expor. E quando eu falo expor, é você mostrar quem realmente você é, uma pessoa transformada, regenerada, no teu trabalho, na tua casa, que é um dos pontos que a gente às vezes relapso nisso, porque às vezes a gente quer ser um tipo de pessoa na igreja e em casa a gente é um outro tipo de pessoa, no nosso trabalho, na faculdade. Você tem que ser cristão no teu dia a dia, né? E as pessoas têm que olhar, mirar no teu exemplo, que às vezes a gente tem medo disso.
Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente tem medo disso. É verdade. A gente tem medo de dizer assim, ei, sede meus imitadores, porque você fica com medo da tua reputação. E a gente precisa aprender a ter relacionamentos evangelizadores intencionais. Intencionais, tu falaste a palavra correta. Intencional. O que é intencional? É você ter aquela pessoa que você mira aquela pessoa com um objetivo para ser alcançado por Jesus. E aí quando você provoca o relacionamento mesmo, né? Quando você for lanchar, lembra daquela pessoa, né? Pergunta se ela está com algum problema. Diz, olha, eu vou já orar por você, vou continuar orando por você. Acompanha isso para saber se Deus já respondeu, se não respondeu, né? Seja amigo. Seja amigo. Eu na minha história, junto com Rossana, a minha esposa, a gente, há muitos anos atrás, a gente se envolvia muito com o impacto de praça, estilo Jocum, a gente ajudava a coordenar, Jean também estava aqui com a gente, envolvendo um grande evento que chamava São Luís 100% de Jesus, e era tanta mobilização, tanta coisa, e envolvia milhares de pessoas, mas os resultados e os frutos eram muito poucos. Até um dia que eu entendi que eu precisava de fato dar frutos, fazer discípulos, e que isso era pessoal e intencional. Eu comecei a evangelizar e me relacionar com meus amigos que não eram cristãos, que não eram evangélicos, que não conheciam a fé como nós cremos em Jesus. E basicamente o que a gente começou a fazer foi ter amigos incrédulos, não cristãos. A gente começou a provocar mesmo, ao ponto de que, para mim e para a Rossana, a gente estabeleceu que toda sexta-feira a gente ia intencionalmente procurar amigos que não fossem da igreja. E como é que a gente fazia? A gente fazia amizade, ia comer pizza, ia pro cinema, e toda sexta-feira a gente estava com incrédulos. Como é que a gente fazia? Ficava querendo dar um folhetinho ou essa coca mais doce do que essa coca é Jesus. Não, era fazendo amizade mesmo, esperando o momento certo de, por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho, de entrar com a mensagem direta do Evangelho. Tá, e às vezes eu fico pensando, Jesus, porque a Bíblia relata aquilo que é importante, o fato crucial, mas no dia a dia, será que Jesus era o tempo todo falando que a gente vê ali na Bíblia, ou ele simplesmente se relacionava com as pessoas? Você já pensou nisso? É verdade. Né? Porque o que acontece? Vai haver um ponto no teu relacionamento com a pessoa que vai ser impossível você não mostrar a tua transformação de vida, de como você se relaciona com o problema, de como você lida com aquela dificuldade, né? E é aí que é o grande ponto do evangelismo. Né? Você mostrar através da tua vida, através daquilo que Deus já falou com você, daquilo que você já aprendeu na palavra, como lidar com o problema, como lidar com a situação. E isso é o testemunho, que é muito válido, O testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Né? E hoje, em função disso, muitos dos nossos amigos, e o meu de Rossana, alguns são membros da igreja, outros são líderes de célula, aqui com a gente, vieram fruto dessas amizades intencionais, onde a gente resolveu amar, se envolver e cuidar de amigos que não eram cristãos. Mas tem uma questão que eu queria colocar aqui também, Jean, que a gente não deve amar essas pessoas só se elas vierem para a nossa igreja. Não. Acho que tem uma questão que pode ser mal compreendida aqui. Você precisa amar as pessoas. Você ter relacionamentos intencionais para levar o evangelho, para levar o amor. E se ela vier para a igreja, se ela vier para a minha igreja, se ela for para outra igreja, aí é o reino, né? A gente tem que pensar no reino, e não no nosso reino. O importante é a gente ter esse coração desejoso de amar as pessoas. Então eu quero dizer para você que como é que você deve evangelizar. Então, tenha amigos intencionais. Invista na vida deles. Ame-os intensamente. E deixe a sua vida pregar. E nos momentos adequados, fale o Evangelho de Jesus Cristo. Provoque o relacionamento. Né? Provoque. Vamos evangelizar? Contamos com você. Faça amigos. Deus te abençoe. Seja uma bênção.